Então vamos lá, vamos fixar melhor essa proporção composta, né? Temos aqui, deixa eu voltar ao slide rapidinho. Uma construtora foi contratada para realizar reforma de 100 casas populares. Casas populares são aquelas que têm padrão, né? Todas do mesmo tamanho, todas nas mesmas divisões e por aí vai. Verificou-se, quer dizer, a empresa fez uma pesquisa que em média 12 pessoas, 12 profissionais, pedreiro, ajudante, carpinteiro, levam 8 dias para reformar 16 casas. Então a empresa tem essa pesquisa com ela, que 12 profissionais levam em 8 dias para reformar 16 casas. Como a obra estava em atraso, contratou-se mais 8 funcionários. Em quanto tempo a reforma será construída? Quanto tempo vai levar para terminar essa reforma? A reforma de quem? Das 100 casas. Não é isso? Não foi o contrato, não foi para reformar 100 casas? Pronto. Então, com essas informações, a gente monta uma tabela com as grandezas. Primeira grandeza são 12 funcionários, pedreiro, ajudante, carpinteiro, encanador e por aí vai. Em média, eles levaram 8 dias para reformar 16 casas. A construtora já tinha essa pesquisa. Como a obra estava em atraso, eles tinham tempo para entregar a obra, teve que contratar mais 8 funcionários. Te pergunto, se tinham 20 funcionários na obra e contratou-se mais 8, perdão, que 20, Israel? Tá ficando maluco? Tinham 12. Que coisa, né? Onde é que eu achei esse 20? Meu Deus. Eu estou olhando para o 12 e vendo 20. Se existiam 12 funcionários na obra e contrataram-se mais 8 funcionários, aí sim, né, Israel? Dá um total de 20 funcionários. Então, olha, funcionários eram 12, contratou-se mais 8. Se contratou mais 8, foi para 20. Mas também poderiam demitir 4 ou 5 funcionários, ia diminuir a quantidade de funcionários. Então a gente tem que ficar alerta, interpretar direitinho a questão, né? A pergunta é em quanto tempo vai durar essa reforma para que o contrato das 100 casas seja concluído? Então tá aí, né? Identifiquei as grandezas, construí a tabela. É os 2 passos principais. Qual é o terceiro? Eu identificar dentro disso daí, dessas grandezas, quem é que vai variar no processo e onde é que eu quero chegar no resultado. Então, de cara, pessoal, você já está vendo quem é que varia. Se eu colocar mais ou menos gente para trabalhar, não vai interferir lá na quantidade de casa que vai ser reformada? Vai, né? Se eu, o tempo em dias, se eu tenho 8 dias, se eu tenho 15 dias, se eu tenho 30 dias, também não vai variar. Se trabalhar só 8 dias, se trabalhar 10 dias, também vai variar. O que é que você não tem como variar? Qual é o resultado que eu quero chegar? Eu quero chegar no resultado da reforma das casas. Esse é o resultado onde eu quero determinar. Ora, vão ser 100 casas? Vão. Mas quanto tempo vai levar? Isso aqui vai variar muito. É a primeira variável do processo. Por quê? Quanto tempo vai levar? Que vai depender da quantidade de funcionários que vai trabalhar. Tá joia? Aqui também vai variar. Essas 2 grandezas é a variação do processo. Para que a obra se conclua, eu preciso saber quantas pessoas trabalham e quanto tempo vai levar. Para que faça a reforma das casas, que é o resultado do contrato que a construtora assinou, né? Então, aqui, pessoal, se você vê que ainda pode entrar aqui uma variável, porque 12 profissionais levariam 8 dias para reformar 16 casas, mas eu ainda não disse aqui quantas horas por dia eles iriam trabalhar. Se iam trabalhar um turno de 6 horas, um turno de 8 horas, seria uma variável a mais aqui ainda. Tá vendo? Pode, numa questão pode aparecer? Claro que pode aparecer.
Então seria o que? Uma variável a mais. Não vai mudar no resultado. Se eles trabalharem 8 horas por dia, trabalharem 6 horas por dia, 10 horas por dia, é apenas uma variável a mais. Se eu acrescentar mais uma coluna aqui, olha, se eles trabalhassem quantas horas por dia, é mais uma variável. Não interfere no resultado. Para que isso? Para que eu saiba inverter somente o resultado. Se eu inverter uma variável, vai dar tudo errado. O 100 sobe e o 16 desce. Então, na linha de cima fica o 12, o 8 e o 100 que subiu. Na linha de baixo eu tenho quem? O 20, o X e o 16 que desceu. Com essas informações aqui das duas linhas, eu monto a equação e resolvo. Como? 20 multiplica X, que multiplica 16. 12, que multiplica o 8, que multiplica o 100. Pronto. Efetuadas as multiplicações, é só determinar qual é o valor de X. Vamos fazer as contas rapidinho? Ok? Então, 20 vezes 16, 320x. 12 vezes 8, 96, vezes 100, 9.600. Confira aí para mim, né? Para eu saber quanto tempo vai durar essa obra, basta eu dividir 9.600 por 320. Ou 960 por 32. Isso vai me dar exatamente 30 dias. Tá joia? É uma questãozinha de proporção composta. Qual é a regra? Inverte o resultado e multiplica as linhas superior e inferior, montando uma equação de primeiro grau e determinando o valor de x.